Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Geometria Analítica, onde nós vamos fazer uma revisão da lista 5. Vamos começar então com essa questão, que é para a gente encontrar uma equação da reta que passa pelos pontos A e B. Para tornar a questão mais completa, vamos aproveitar e fazer o esboço desses pontos e ao final fazer o esboço da reta que passa por esses pontos, tá? Então olha só, vamos colocar aqui os eixos coordenados. Bom, aqui está o esboço dos pontos A e ponto B. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Nós queremos encontrar a reta que passa por esses dois pontos. Sempre que a gente pensar em equação da reta, vocês têm que estar associado aí nos arquivos de vocês o que é necessário para vocês terem a equação de uma reta. Você vai precisar de um ponto da reta, ponto, e um vetor que dá a direção, que a gente chama de vetor diretor ou vetor direcional, certo? O ponto pertence à reta e o vetor dá a direção. Então, o ponto aqui, ó, você pode falar A pertence a R. Como nós temos dois pontos no exercício, você pode escolher um dos dois. E o vetor que dá a direção, com os dois pontos que você tem, você pode definir um vetor, por exemplo, o vetor AB, porque esse vetor ele vai ser paralelo à reta, certo? A gente denota, a gente está usando esse código aqui, ó, AB paralelo a R, para dizer AB é o vetor direcional da reta, AB é o vetor paralelo à reta, certo? Então, basta isso. Então, o que nós vamos fazer aqui inicialmente? Encontrar as coordenadas do vetor. Então, o vetor é AB. Nós vimos lá nas aulas iniciais da geometria analítica que um vetor definido por dois pontos tem as coordenadas dadas pelo ponto final menos ponto inicial. Isso aqui vai valer sempre para duas coordenadas e para três coordenadas. Então, nós vamos substituir as coordenadas aqui e fazer os nossos cálculos. Então, olha só, B é 2 menos 1, A é 1, 3. Então, fazendo aqui este cálculo, quais são as coordenadas do vetor B? 2 menos 1, 1. E menos 1, menos 3, menos 4. Então, aqui está, ó, o vetor que dá a direção da reta. É paralelo a R, certo? Agora, se você quiser gravar aquela formulazinha, a expressão algébrica das equações paramétricas, você pode gravar. Que equação, qual é esse sistema de equações que eu estou falando? É aquela x é igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais b vezes t. Esta aqui é a forma geral das equações paramétricas. Quem são esses elementos? x0, y0, a e b. O x0 e y0 são as coordenadas do ponto A, do ponto da reta. Então, se A é 1, 3, esse aqui essas serão as coordenadas x0 e y0. AB são as coordenadas do vetor. Então, se o vetor é 1 menos 4, 1 menos 4 são os termos A e B. Se você não quiser memorizar essa equação, você tem a opção de gravar a equação vetorial, porque a equação vetorial recai nessa equação aqui. Qual é essa equação vetorial? É a xy igual a x0, y0 mais t que multiplica a b. Esta é a vetorial, equação vetorial. Quando você faz as operações no segundo membro da equação vetorial, você vai obter um vetor de duas coordenadas, x0 mais t vezes a, ou at, y0 mais bt. E vai ter uma igualdade de coordenadas que vai recair nas equações paramétricas. Então, essas aqui são as equações paramétricas. Elas são muito úteis, as paramétricas. Elas são equivalentes, né, professor? São equivalentes, é como se fosse a mesma coisa, exatamente. Sim. Então, quando a gente substituir aqui as coordenadas dos vetores, então nós vamos ter o quê? Substituindo as coordenadas, temos, então você vai ter x é igual a x0 é 1,
mais A, o A também é 1 vezes T, T. Y é igual a Y0, que é 3, B é menos 4 vezes T. E aqui está as equações chamadas de paramétricas. Bom, a nossa questão terminou aqui, mas vou colocar aqui um segundo problema, olha só. Suponha que você tenha a equação da reta e você queira fazer o esboço desta reta, certo? Como que você faria? Você vai atribuir... Daria valores para ter, né? Isso. 0, 1, 2, 3, é isso? Porque você precisa de pontos, né? Então, note, ó, fazendo t igual a 0, o x vai ser 1 e o y vai ser 3. Daqui você tem um ponto, que por acaso é o ponto usado para construir a equação. No caso, 1, 3. X igual a 0. Agora, faça t igual a 1. T igual a 1, você vai ter x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, aqui você tem um segundo ponto. Eu não vou chamar de B, porque nós já temos um ponto B. Vou chamar agora de ponto C. Então, C é 2 e menos 1. Ah, é o próprio B, né? É o próprio B. Usado lá na questão. Então, com esses dois pontos, você já consegue... Pode encontrar um terceiro ponto, então, isso. Professor. Bota t igual a 2, então. T igual a 2, tá? Então, t igual a 2, nós vamos ter x igual a 1 mais 2, 3, y igual menos 4 vezes 2, menos 8, mais 3, menos 5. Então, isso. Certo? Então, vai ficar 3 e menos 5. Você pode também colocar valores negativos. Esse t, pessoal, ele pertence aos reais. Então, ele pode ser fração, número irracional, porque vai fechar, vai preencher toda a figura. Apesar da gente escolher só valores inteiros, esse t, para fechar a reta, ele precisa assumir todos os números reais. Ó, quando t é menos 1, o x vai ser 0. E o y vai ser... menos 4 vezes menos 1, mais 4, mais 3, 7. Então, nós vamos ter o ponto D igual a 0 e 7. E aí, você vai fazer o esboço usando esses pontos. Então, você vai ter, vamos lá, nós vamos ter x igual a 1, 2, 3, 0. 1, 2... Vou fazer até no GeoGebra, né? Isso, pode usar até o GeoGebra. 1, 2, 3, 4... Mas como é uma reta, né? Então é mais tranquilo. 7. 1, 2, 3, 4. Pode usar uma régua, tá, pessoal? Que eu tô... Apesar da... Tá, então olha só. 1 e 3. Então, 1 e 3. Então, nós vamos ter aqui um ponto. 1 e 3. Depois nós temos 2 e menos 1. 2 e menos 1. Nós temos 3 e 5, 3, 4, 5. Opa, tá errado. Ah, 3 e menos 5, né? Tá embaixo. Tô pondo 5 positivo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá aqui embaixo. 3 e menos 5. Porque tem que ser uma reta. Eu comecei a achar estranho. 0 e 7. 0 e 7. Já dá uma parábola. 7, certo. Ó, por esses pontos aqui, passa a reta. Deixa eu só fazer uma régua. Vou pegar aqui uma régua. Ó, por esses pontos, passa a reta, certo? X, Y. Se fosse um problema lá no cálculo, provavelmente vocês não encontrariam a equação desse jeito. Porque lá a gente faz uma abordagem usando o coeficiente angular. O problema proposto vai ser o mesmo, mas eu acho que a forma de abordar, a forma da solução, vocês fariam diferente. Então, se fosse um problema lá no cálculo, vamos olhar os pontos novamente. 1, 3, 2, menos 1. Então, tá lá com os pontos. A é 1, 3. B é 2 menos 1. Lá no livro, nós passamos por uma parte chamada de coeficiente angular. Lá, ele explorou a equação y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Esse x0 e y0 são pontos da reta. Então, A é igual a x0 e y0
pertence à reta, pertence a R. E para essa equação, nós vamos precisar de um outro ponto. Vou chamar de ponto B, x1, y1. Pertence à reta também. Quem é esse M? M é chamado de coeficiente angular. Ele é dado pelo seguinte cálculo: y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E aí, esse M vai ser calculado antes para você substituir aqui nessa equação, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá, vamos substituir para a gente encontrar. Então, M vai ser igual a... vamos colocar aqui, ó. 2 é o nosso x1, menos 1 é o nosso y1, 3 é o y0, 1 é o x0. Então, M vai ser menos 1, menos 3, dividido por x1, que é 2, menos 1. Então, M é menos 4 sobre 1. M é menos 4. É o coeficiente angular. Por que ele é negativo? Ele é negativo porque a reta, observem, ela é decrescente. Quanto mais o x cresce, mais o y decresce. Então, isso é indicado, isso reflete aqui no sinal do M. Se o M é negativo, a gente chama a reta de decrescente. E ela vai se comportar sempre desse jeito. Se o M é positivo, a reta é crescente. Então, ela teria o comportamento de crescer, certo? Agora, escolhendo o ponto A, você vai substituir na equação. Então, y menos o y0 é 3, que é igual ao M, que é menos 4, que multiplica x menos o x0. O x0 é 1. E agora você vai desenvolver essa equação. Então, y menos 3 é igual a menos 4x, menos 4 vezes menos 1, mais 4. Posso colocar assim, y é igual a menos 4x, mais 4, mais 3. Então, quer dizer que y é igual a menos 4x, mais 7. E aqui, ó, você tem uma... Posso chamar de função. É uma equação da reta e pode ser também uma função. Se é uma função, ela consegue modelar diversas situações, problemas. Por exemplo, se essa questão aqui fosse uma aplicação de um certo composto químico ou de uma questão de física, à medida que você atribui valor para o x aqui, você vai encontrando o f de x, que é seu y. Então, saber chegar numa função como essa aqui é super importante, tá? Em diversas disciplinas. Então, saber fazer também com esse contexto aqui, não vai precisar aqui para nossa avaliação, mas vai ser necessário para as outras disciplinas de vocês, tá? Na nossa próxima questão, nós vamos trabalhar o fato de um ponto pertencer à reta. Sempre que você tem uma equação da reta, seja ela as equações paramétricas ou a equação vetorial, aquela equação estabelece as condições que as coordenadas dos seus pontos devem satisfazer. Então, aqui, ó, para que um ponto P pertença à reta, a coordenada abscissa tem que assumir o lugar do x. E a ordenada, que é a segunda coordenada, tem que assumir o lugar do y, lá na equação. Então, vamos lá, ó. Nós temos a seguinte equação. X é igual a menos 1 mais t. E y é igual a 2 mais t. Se você quer que o ponto P pertença, então o x tem que ser igual a 1 e y tem que ser igual a c. Então, se você fizer essa consideração, como é que vai ficar a sua equação? Vai ficar 1 é igual a menos 1 mais t e c é igual a 2 mais t. O objetivo aqui é encontrar o t, porque o t não é o parâmetro e o parâmetro não dá origem aos pontos. Então, você aqui na primeira equação já vai conseguir encontrar esse t, ó. Quando passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar t igual a 2, ou seja, para que esse ponto pertença à reta, o parâmetro tem que ser o 2. Então, agora você vem aqui nessa segunda equação e você vai conseguir encontrar a coordenada, ou seja, a ordenada, para que aquele ponto
P seja mesmo da reta. Então, C é igual a 4, ó. Então, quer dizer que o ponto para pertencer à reta, ele precisa ter as coordenadas 1 e 4. Se ele tiver a coordenada 1 e qualquer outra cor diferente de 4, ele não passa na reta, ele está fora da reta. Vamos esboçar o gráfico para a gente ter uma ideia? Vamos jogar valores, ó. Para t igual a 0, vamos colocar aqui nesse lado de cá. T igual a 0, se t for igual a 0, o que a gente vai ter? Nós vamos ter... x igual a menos 1. X igual a menos 1. Fiz uma coisa errada aqui. T igual a 0, o x é menos 1 e o y é igual a 2. Então, você vai ter o ponto menos 1 e 2. E para t igual a 1, o seu x é 0 e o y é 3. Então, você tem o ponto B, 0, 3. Com esses dois aqui já dá pra gente ter uma noção, fazer um esboço dessa reta. Então, nós temos e pode usar até o próprio ponto que foi dado, né? O 1 e 4. Isso, e o ponto que a gente achou, né? 1 e 4. Então, então, nós vamos ter, ó, menos 1 e 2, 1, 2. Menos 1 e 2. 0 e 3. 0 para x, 3 para y. 3 para y e 1 para x e 4 para y. 3, 4. Ó, então, a reta passa aqui. Ó, 1 e 4. Se você tivesse encontrado o C, qualquer outra cor diferente de 4, ó, o ponto ia sair, não ia estar sobre a reta, né? Estaria fora da reta. Então, só dá certo com a coordenada, com o x igual a 1, só dá certo se o y for o 4, certo? E por ter o t ser positivo, ela é crescente. Aqui não é o t. É isso? O t, gente, o t pode ser positivo, negativo ou nulo, viu? Quem diz sobre crescente e decrescente é o coeficiente angular. Então, se você quer achar o coeficiente angular, o que você faria? Depois de Tem pronto, que usar aquela equação. Pega 2 pontos. Basta achar o m. O m, que é o y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, que diz sobre crescente e decrescente. Usa qualquer 2 pontos que você quiser. Não importa quão distantes eles estejam. Basta pegar 2 pontos. Então, por exemplo, pega o A e B. Então, você vai fazer, ó, vamos chamar esse aqui de... Esse sendo o y1, x1, y1, x1, y1. E esse sendo o x0, y0. Qualquer um, você pode dar nome do jeito que você quiser. Então, y1 é 3, y0 é 2, x1 é 0, x0 é menos 1. Menos com menos, né? Então, vai ficar 1 dividido por 1. Vai dar 1. 1 que é positivo. Ó, é o n que diz que a reta é crescente ou decrescente. Como n é positivo, perfeito, crescente. Certo? Certo. Vamos aproveitar essa questão, a equação dessa questão, para a gente falar um pouquinho sobre a equação cartesiana. Na equação cartesiana, nós não temos a presença do parâmetro t. Então, olha só, como que a gente obtém essa equação a partir das paramétricas? Então, a partir das equações paramétricas. Vamos pegar aqui como exemplo a equação desse exercício. X é menos 1 mais t. X é menos 1 mais t. E y é 2 mais t. 2 mais t. Pronto, aqui está a nossa equação. E agora, notem o seguinte. Como as equações cartesianas não têm o parâmetro t, você vem em qualquer uma das equações e isola o t. Então, ó, t é igual a x mais 1. Esse t que você encontrou aqui, você vai substituir na segunda equação. Então, você vai ficar com y é igual a 2 mais o t, só que o t é x mais 1. Então, y é igual a 2 mais x mais 1.
y é igual a x mais 3. E aqui está, ó, a equação cartesiana, naquele modelinho do y é igual a x mais b, né, que vocês estudaram lá no pré-cálculo. Certo? Bem simples, né? Então, continuando, pessoal, agora nós vamos falar de interseção de retas. A interseção de duas retas, se tiver, pode ser um ponto ou infinitos pontos se tiver uma reta sobre a outra. Aí, nesse caso, teremos infinitos pontos, se tiver R sobre S, certo? Como a equação das retas estabelece as condições que as coordenadas do ponto têm que satisfazer, quando a gente fala de interseção, nós precisamos compreender que todas as equações têm que valer ao mesmo tempo. Então, é como se você fizesse o seguinte, ó. Fizesse um sistema maior aqui, colocando todas as informações. Então, você tem, ó. Tem a equação x igual a menos 5 menos t. Tem a equação 1 mais 2t. E tem a equação menos 2x mais y igual a menos 5. Olha só. E encarar isso aqui como um sistema só, porque o ponto tem que estar nas duas retas, certo? Você pode observar esta equação, esse sistema, e pensar em pegar essas duas equações aqui. Tá? Pronto, voltou. Pegar essas duas equações iniciais e transformar em equação cartesiana, seria uma opção. Ou então, você pode pegar esse x e esse y dessas duas equações aqui, substituir na terceira equação e encontrar o parâmetro t, seria outra opção. Vamos resolver de duas formas diferentes? Então, vamos resolver pela primeira maneira, que é já considerando esse x e esse y isolados, e você vai substituí-los na terceira equação. Vai substituir aqui. No caso que a senhora pediu foi a interseção, então a gente tem que encontrar os valores para x e para y, não exatamente. O t, né, professor? Isso, mas o t, quando a gente junta isso aqui tudo, tem o t aqui no meio para a gente trabalhar. T é um parâmetro, né? Então, no caso, que eu achei o valor, o t, eu botei em função de t e substituí o t na equação y. Aí eu achei uma equação e depois eu fiz por cartesiana. Pode ser, vai ser a segunda forma que a gente vai resolver, tá? Achei o valor de y, depois achei o valor de x. Tá certo, também. Vamos resolver de duas maneiras diferentes. A segunda forma vai ser igualzinho que você tá falando, viu? Então, a primeira maneira é quando você pensa assim, o que é a interseção? É algo que está nos dois ao mesmo tempo. Essas duas coisas são as retas. E elas estão definidas por equações. A primeira equação tem... são duas equações, na verdade. A x e a y. E a terceira é esse menos 2x mais y. Então, nós juntamos tudo isso aqui em um sistema só e vamos tentar resolver. O objetivo final é encontrar o x e o y. O objetivo final. Mas aqui no sistema existe esse t também. Então, nós vamos trabalhar aqui com tudo que nós temos na primeira solução. Então, vamos pegar esse x e esse y e vamos substituir na terceira equação. Então, vai ficar menos 2, x, quem é x? Menos 5 menos t, mais y, quem é y? 1 mais 2t. Isso aqui é como se o sistema tivesse... Como se essas duas equações iniciais aqui não tivessem com x e y isolado, você vai e isola o x e em função do t, é como se tivesse três variáveis mesmo na equação. E elas viram variáveis de substituição e você vai substituir na terceira. Aí substituiu, igual a menos 5. E agora vamos resolver, ó. Menos 2 vezes menos 5, 10. Menos 2 vezes menos t, mais 2t. Mais 1 mais 2t é igual a menos 5. Então, nós vamos ter, ó, 4t. Aqui, 10 mais 1, 11. Joga lá no segundo membro. Vai ficar menos 5, menos 11. Então, 4t é igual a menos 16. T é igual a menos 16 dividido por 4, que é igual
a menos 4. Ó, achamos esse t. O que significa o t numa equação de reta? Não é o parâmetro? Então, é o parâmetro com o qual você vai encontrar o ponto que está nas duas retas. A única reta que está usando o parâmetro é a primeira. E é onde você vai utilizar nessas partes que eu quadriculei aqui, ó, que são as variáveis x e y. Então, você vai substituir em x igual a menos 5 menos t e em y igual a 1 mais 2t. Então, quando você faz isso, vamos lá, ó, x é igual a menos 5 menos menos 4, então vai ficar x é igual a 9, ó, achamos o x. E y é igual a 2, a 1 mais 2 vezes menos 4. Tem alguma coisa errada aí, professora? Tem não? Tá errado, professor. É menos t. Aí dá menos 1. Menos t. É menos 5 mais 4. É mesmo, obrigada, Felipe. X é menos 1 aqui, né? E y é 1 mais 2t, y, que é igual 2t, e o t é menos 4. Então, vai ficar menos 8 mais 1, menos 7. Menos 7. Você achou isso? Menos 1, menos 7? Achei certo. Isso. Ó, então, com isso, você conclui, ó, que a interseção... Porque eu fiz diferente. Eu quero mostrar pra vocês mais de uma forma de fazer, sabe? Pra vocês terem mais liberdade, perfeito. Sabe? Pra vocês quando... Porque às vezes, eu acho que essa é até mais rápida, professora. Dependendo da abordagem, vocês já vão ter outras formas. Às vezes o enfoque lá de outro professor em outra disciplina pode ser outro. Então, vocês conhecendo mais de uma forma, isso abre mais caminhos pra vocês. Então, isso aqui é uma solução, é um tipo de solução. Agora, vamos fazer uma segunda solução. Então, isso aqui é a primeira solução. Essa é mais rápida. A segunda solução, você tenta colocar as equações com a mesma natureza. Porque aqui na primeira solução, você usou as equações como elas foram dadas. Uma paramétrica e uma cartesiana. Na segunda solução, você vai primeiro deixar tudo homogêneo, deixar tudo cartesiana, e depois resolve um sistema. Então, a segunda solução, ó, a equação que é R, x é igual a menos 5 menos t, y é igual a 1 mais 2t, primeiro você vai transformar isso em equação cartesiana. De que jeito? Isolando o t em uma das equações. Então, aqui, ó, t é igual a x... Não, passa o t pra cá, menos 5 menos x, né? Certo? Ó, t é igual a menos 5 menos x. Agora, esse t você joga na segunda equação. Então, você vai ficar com y é igual a 1 mais 2, que multiplica menos 5 menos x. Então, você encontra y igual, ó, menos 2x... e menos 10 mais 1, menos 9. Você vai ter que resolver um sistema. Sistema, você resolve deixando variáveis no primeiro membro. Então, eu vou passar o x para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x mais y é igual a menos 9. Essa é a equação da reta R. Essa aqui é a reta R. E a reta S já está na forma de equação cartesiana, que é menos 2x mais y, menos 2x mais y é igual a menos 5. Menos 5. Certo? Essa aqui é a reta S. E aí, como nós estamos pensando em interseção, nós vamos trabalhar com sistemas. Então, vamos lá, ó. Sistema de 2x mais y igual a menos 9 e menos 2x mais y é igual a menos 5. Como já tem menos 2x e mais 2x, vamos somar. Professora, com licença, parou
o que a senhora está escrevendo, eu acho que caiu de novo. O que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Ah, tá. Tá mudar a internet, peraí. Então, voltando aqui... Sim, foi, deu certo. Nós temos duas equações. Nós encontramos a equação da reta R no formato de cartesiana. E nós já tínhamos a equação de S no formato cartesiana. Vamos resolver agora um sistema formado por essas duas equações. Então, somando as duas equações, porque uma já tem 2x e a outra tem menos 2x. Então, somando, você vai ficar com 0x é 2y igual a menos 14. E aqui, isolando y, menos 14 sobre 2, então y é igual a menos 7. Menos 7 é o valor do y. Agora, você escolhe qualquer uma das duas equações para substituir o valor encontrado de y, né? Então, por exemplo, vamos escolher a primeira. 2x mais y é menos 9. Então, 2x menos 7 é menos 9. 2x é menos 9 mais 7. 2x é igual a menos 1. X é igual a menos 2, né? Menos 2. Menos 2. Aí, menos 2 sobre 2 igual a menos 1. Igual a menos 1, né? Então, pronto, ó, já encontramos aqui também o ponto de interseção, menos 1 e menos 7. Você pode denotar assim, ó, pertence a R interseção com S, para usar as notações matemáticas que a gente já aprendeu. Porque quanto mais vocês usam esses símbolos, mais natural isso vai ficando para você. Certo, pessoal? Nossa última questão é para encontrar o ângulo entre as retas. No caso de retas no formato dado por equações paramétricas como essas, as equações estão na forma x é igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais bt. Desta equação, vocês precisam extrair os vetores diretores de cada reta, que são dados pelos coeficientes que multiplicam o parâmetro t. Então, ó, v igual a ab, são as coordenadas, vai fornecer para você as coordenadas do vetor diretor. Vai encontrar o vetor de cada uma das retas para que você possa, ó, encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Lembrando que no caso de retas, o ângulo fica compreendido entre 0 e 90 graus. Se fosse apenas um exercício para encontrar o ângulo entre vetores, esse ângulo poderia variar até os 180 graus, tá bem? Como essa questão A aqui ela é imediata, a extração do ângulo vai ser um detalhe muito importante. Aqui você consegue extrair imediatamente. Vamos para a letra B, porque aqui você vai ter que pensar um pouquinho como conseguir encontrar o vetor diretor aqui neste caso. Então, vamos fazer essa letra B. O vetor da primeira reta é 0 e raiz de 3. E o da segunda reta? Vamos chamar de U. Da segunda reta, quem multiplica o t na equação do x? Menos 1. E quem multiplica o y? Menos raiz de 3. Ó, então, você vai encontrar o ângulo entre u e v. Então, os vetores que você vai usar... Vamos resolver todas duas, então? Já que tem muitas perguntas. Então, ó, continuando aqui, ó. Nós vamos... encontrar o ângulo entre o vetor v, que é o 0 raiz de 3, e o vetor u, que é menos 1 e menos raiz de 3. A formulazinha que nós vamos utilizar é cosseno de θ é igual v escalar u, só que como nós queremos o ângulo compreendido entre 0 e 90 graus, nós vamos colocar um módulo aqui nesse numerador, para garantir que esse cálculo do numerador fique positivo, porque entre 0 e 90 graus, o cosseno, que é esse eixo horizontal, ele tem valor positivo, que é só esse pedaço aqui, ó, que varia do 0 até 1, certo? E aqui embaixo, nessa fórmula, tem a norma de V e tem a norma de U. Nós vamos usar esse cálculo. Se você quiser, pode calcular todos os termos separadamente e depois substituir na fórmula. Então, olha só, U escalar V vai ser 0, raiz de 3, produto escalar com menos 1, menos raiz de 3.
O produto escalar, vocês lembram que é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes? Então, você vai ter 0 vezes menos 1 mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Aqui vai dar 0, vai ficar aqui, ó, menos com mais, menos, e raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Vai ficar menos 3. Nós vamos colocar isso aqui dentro do módulo, vai ficar positivo depois, tá? Agora, embaixo tem a norma de V. Norma de V é a norma do vetor 0 e raiz de 3. Então, vai ser, lembra da fórmula? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Tudo dentro da raiz quadrada. 0 ao quadrado é 0, e raiz de 3 ao quadrado corta, simplifica com isso da raiz, sobra 3. Então, vai ficar raiz de 3. Agora, no a norma do U. Norma de U é a norma de menos 1 menos raiz de 3. Que vai ser norma de menos 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. Ó, esse menos raiz de 3 ao quadrado, tanto menos como raiz de 3 estão ao quadrado. Menos ao quadrado vai ficar mais, viu? E o raiz de 3 ao quadrado simplifica aqui, então vai ficar 3. 1 mais 3, 4, e o raiz de 4 é 2. Ó. Agora, vamos juntar isso tudo na fórmula? Então, logo, nós vamos ter o seguinte, ó. Cosseno de θ é igual módulo do U escalar V, módulo de menos 3, dividido por norma de V, que é raiz de 3, vezes norma de U, que é 2. Então, você tem aqui, ó, 3 positivo dividido por raiz de 2 raiz de 3. Geralmente a gente bota os números antes do radical, tá? E aqui, como nós estamos lidando com trigonometria, vamos racionalizar. Então, vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 9, que dá 3. Esse raiz de 3 aqui é ao quadrado, né? Vai ficar 3. Aí, esse 3 eu corto com esse 3. Então, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2. Então, nós estamos com a situação, ó, cosseno do ângulo é raiz de 3 sobre 2. Que ângulo é esse? Nós queremos um ângulo. Como esse raiz de 3 sobre 2 é um número que está na tabela de arcos notáveis, nós vamos lá consultar. Então, nós temos lá nos arcos notáveis, ó, 30, 45 e 60. Aqui nós temos seno, embaixo cosseno, e nós vamos construir a tabelinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, divide por 2, e coloca radical no numerador. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Pronto. E agora você vai observar, ó, o número que tem raiz de 3 sobre 2, ó, no cosseno, é o 30 graus. Então, quer dizer, esse 30 graus aqui, gente, comecem a usar os radianos, tá? Para vocês irem se acostumando. Em radianos, se você esqueceu esses radianos, você precisa saber pelo menos um. Porque os outros você encontra com regrinha de 3. Então, decida saber o π. Por exemplo, o π equivale a 180 graus, que é o ângulo raso, tá? Lá no ciclo trigonométrico. Então, ó, quando o ângulo sai daqui, vem até aqui, ele tem 180 graus ou π radianos. Então, tem que saber pelo menos esse, que com esse aqui você faz uma regrinha de 3 e encontra os outros. Por exemplo, quanto que é 30 graus? Aí faz regrinha de 3 disso aqui e você vai descobrir, tá? Então, pelo menos uma relação você tem que saber. Então, π está para 180 graus. Tudo bem? Então, aqui, ó, nessa equação, como você quer o ângulo θ, você vai acrescentar em ambos os membros a função inversa do cosseno, que você quer eliminar, quer isolar θ. Então, quando você coloca a função inversa, você consegue isolar θ. Fica θ. Só que vai aparecer no segundo membro a função inversa, que é o cosseno a menos 1 do raiz de 3 sobre 2.
E isso aqui você vai ler da seguinte maneira: qual é o arco, ou qual é o ângulo, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Essa é a leitura dessa função inversa. Então, você vai responder que o ângulo tem que ser π sobre 6, ou 30 graus. Aí você consegue achar. Se for um ângulo que não esteja na tabela dos arcos notáveis, dos arcos do primeiro quadrante, você pode deixar em função da função da notação de função inversa, cosseno a -1 do número que você achar, viu? Não tem problema. Se esse número aqui, ó, for um número que não esteja aqui na tabelinha, deixa a resposta pararia aqui, tá? Para aqui. Tudo bem? Então, continuando, no item B, as equações que nós temos são no formato de equações cartesianas. E a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os vetores diretores de cada uma dessas retas. Como que você pode encontrar esse vetor diretor? Você pode atribuir... vamos pensar em resolver de uma forma que você não precisa ficar decorando nada, tá? Então, vamos usar a teoria. Então, você precisa de 2 pontos para construir um vetor diretor. Então, encontre 2 pontos aqui na equação. Então, olha só. A primeira equação, vamos isolar o y nela. A primeira equação é y é igual a 5x menos 6. É a primeira equação. A segunda equação, y é igual a 4x menos 1. Joga valor para o x e acha o y. Assim você vai conseguir encontrar os pontos em cada uma das retas, 2 pontos, e vai definir o vetor diretor. Então, vamos lá. Vamos começar com a reta R. Faça, por exemplo, x igual a 0. Então, pode escolher os mais simples. Aqui, o objetivo é apenas encontrar 2 pontos. Então, podem escolher da forma mais simples que você conseguir. Então, y aqui é menos 6. E aqui, para x igual a 1, vai ficar 5 menos 6, vai ficar menos 1. Então, aqui, ó, você vai ter o ponto A, vamos chamar de A1. A1 vai ter coordenadas 0, menos 6. E aqui nós vamos ter outro ponto, que eu vou chamar de ponto B1, que vai ter coordenadas 1 e menos 1. Com esses 2 pontos, vamos construir o vetor V, que vai ser o vetor A1B1, que vai ser dado por B1 menos A1. Então, quem vai ser V? Vamos lá, V vai ser 1 menos 1 menos 0 menos 6. Então, V será 1 menos 0, 1 menos 1. Ó, menos 6 é mais 6, então é menos 1 mais 6. Então, vai ficar 5. Ó, achamos o vetor da reta R. Esse aqui é paralelo da direção de R. Vamos fazer a mesma coisa para a reta S. Então, lá na reta S, que é o 4x menos y igual a 1, isola o y é igual a 4x menos 1. E vamos fazer o mesmo procedimento. X é igual a 0. Então, y vai ser igual a 4 vezes 0 menos 1. Y é menos 1. E aqui nós temos o primeiro ponto, vamos chamar de A2. A2 vai ser 0 e menos 1. E para x igual a menos 1, nós vamos ter y é igual, x é menos 1 agora, 4 vezes menos 1, menos 4, menos 1, menos 5. Então, nós temos o ponto B2, que vai ser o menos 1, menos 5. Daqui, você vai ter o outro vetor, o vetor diretor da reta S. Então, você vai ter aqui o vetor U, que é o vetor A2B2, que é B2 menos A2. Então, U vai ser menos 1, menos 5, menos 0, menos 1. U é igual menos 1, menos 0, menos 5. Ó, menos 1 dá mais 1. Então, é menos 5 mais 1. Então, é menos 4. Este é o diretor da reta S. O diretor ou direcional. Pronto, então o ângulo que nós queremos é entre... Nós vamos encontrar, ó, o ângulo entre V e U, certo?
que vai ser o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo entre V e U. Vamos usar a formulazinha do cosseno. Então, nós vamos usar a fórmula cosseno de θ é igual U escalar V. Como se trata de retas, nós vamos colocar o módulo dividido pela norma de U, norma de V. Vamos calcular tudo separado novamente? Então, olha só. U escalar V vai ser igual a U menos 1 menos 4, produto escalar com V, que é 1, 5. Então, nós vamos ter menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 4 vezes menos 5, 4 vezes 5, 20. Então, nós vamos ter menos 21. Agora, faça as normas. Norma de U, nós vamos ter a norma do vetor menos 1, menos 4, que é a raiz quadrada menos 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, tudo dentro do radical. Você vai ter, então, raiz de 1, 4 vezes 4, 16. Então, aqui vai ficar a raiz de 17, certo? E a outra norma é a norma do V, que é a norma do vetor 1, 5, que vai ser igual a raiz quadrada do 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vai ficar a raiz de 1 mais 25. Então, raiz de 26. 2 vezes 13 é 26. Vamos deixar assim, né? Agora, vamos juntar tudo isso. Então, logo, cosseno do ângulo vai ser módulo de menos 21 dividido por raiz de 17 vezes raiz de 26. O módulo de 21 é 21 positivo. A multiplicação dos radicais, você multiplica dentro dos radicais. Então, vai ficar... Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, 21 dividido por raiz de 357, que não tem raiz exata. Então, vamos parar por aqui. Vamos escrever novamente, ó. Então, você tem cosseno de θ é igual a 21 dividido por raiz de 357. Como esse valor aqui não está nos arcos notáveis, vamos aplicar a função inversa. Então, aplica cosseno a menos 1 em ambos os membros. Ó, cosseno a menos 1 no primeiro membro é igual a cosseno a menos 1 no segundo membro. O cosseno a menos 1 no primeiro membro tem o objetivo de cortar a função cosseno a menos 1 com cosseno, para sobrar apenas θ. Então, θ é igual. No segundo membro, você não precisa nem calcular, vou deixar indicado apenas. Se você quiser o valor exato, vai tirar esse valor numa calculadora científica. Se não, pode parar por aqui. Então, vamos deixar apenas dessa maneira. Cosseno a menos 1, ou seja, é o arco, cujo cosseno vai dar 21 dividido por raiz de 357.